Então, diz assim o apóstolo Paulo, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Veja bem, Paulo ele ensina ali aqueles cristãos que o fundamento da igreja tem que ser Jesus Cristo. Veja bem, a pessoa que Deus usou para fundar a Igreja do Evangelho Quadrangular foi a Aimee Semple McPherson, certo? Deus a usou. Deus deu a ela esse nome quadrangular quando ela pregava a palavra de Deus em Jeremias. Foi quando ela teve a inspiração, certo, queridos? E até a doutrina da igreja. Mas o fundamento de nossa igreja é Jesus Cristo. Esse tem o fundamento, tem que ser. Porque você vai encontrar muitas denominações que quando você for conversar com a pessoa, ele vai dizer, mas Deus mostrou o fulano, Deus mostrou o Beltrano, Deus mostrou isso aqui, o fundador. E vai haver momentos que você vai se deparar com heresias, mas a pessoa vai dizer, não, mas foi isto que Deus mostrou fulano, foi isso que Deus mostrou a fulana, foi isso que Deus mostrou. O fundamento tem que ser Cristo. Estava havendo aqui uma divisão na igreja. Por quê? Porque havia o apóstolo Paulo e o Apolo. Um plantou a igreja e o outro regou. Mas Paulo fala que quem havia dado crescimento foi Deus. E Paulo começa o capítulo 3 dizendo, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo estava recebendo de Deus muita coisa boa, muita revelação, muito ensino maravilhoso, mas ele não podia transmitir porque a igreja Coríntios, na visão de Paulo, não estava preparada e ele estava tendo que falar a eles como se fossem meninos. Queridos, quantas pessoas que não crescem espiritualmente? Hoje, na igreja que eu estou, já faz 6 anos, e a gente fica observando as pessoas que crescem e os que não crescem. É interessante que tem gente que não cresce espiritualmente, tem gente que não cresce emocionalmente, consequentemente não cresce nem materialmente. Às vezes a vida da pessoa hoje é a mesma de 6 anos atrás. A Bíblia nos ensina que temos que crescer de glória em glória. É da vontade de Deus que você cresça, que essa palavra nessa manhã possa ajudar você a crescer. Veja bem, vai fazer 3 anos que nós estamos nessa jornada, nesses ensinos, nessas lives. Alguns, glória a Deus, têm acompanhado há 3 anos, outros um pouco menos, outros estão começando agora. Veja bem, a sua vida hoje não pode ser a mesma de 3 anos atrás. É preciso você crescer, primeiramente espiritualmente, e crescer também emocionalmente. Paulo também, aqui no 1 Coríntios 3:2, fala assim, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis. Paulo estava dizendo aqui que, primeiramente, que eles eram carnais. Ele não podia transmitir a eles as revelações de Deus, que eles não estavam preparados. E depois Paulo fala que os havia criado com leite. Você sabe que o leite é o sustento que atende às necessidades dos bebês. Este alimento representa os ensinamentos primários
que levam uma pessoa a conhecer a Deus e a se estabelecer na fé. Paulo usa essa metáfora para ilustrar que o primeiro alimento daqueles que dão seus primeiros passos na fé é o leite espiritual. É uma metáfora, uma comparação que ele fala. Quando você conheceu Jesus, você recebeu leite por parte do pastor, por parte do missionário, por parte da pessoa que levou você a conhecer Jesus. Mas a vontade de Deus é que você vá crescendo de glória em glória. E isso não estava ali acontecendo naquela igreja. É onde depois você vai encontrar no versículo 6, Paulo dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque muitos diziam: eu gostava de Paulo. O outro falava: eu sou de Apolo. Mas Paulo diz: quem dá o crescimento. E ele aqui, então, no versículo 10, ele fala que segundo a graça que havia sido dada a ele pôs, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, ou seja, no caso, o Apolo edificou, mas é Deus quem dá o crescimento. Ele fala: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. A sua vida, ela tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. Não é no pastor A, no pastor B, no C ou D. Ela tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. O que é isso? É que mesmo que o homem receba do Senhor a oportunidade de servir, ele não deve agir de forma independente. Afinal, há princípios e orientações espirituais que devem ser seguidos, certo, querido? Há questões espirituais que elas precisam ser seguidas. Isso aí vai contribuir para que a nossa vida seja abençoada, seja dirigida por Deus, sejamos abençoados espiritualmente, emocionalmente e, consequentemente, até materialmente. A semelhança de uma construção. Paulo disse que o sábio construtor é aquele que segue corretamente o processo da edificação. Ou seja, aquele que pretende construir uma casa deve priorizar o seu alicerce para que as paredes e o telhado fiquem seguros. Outro dia você viu aí que caiu em um determinado lugar e a parede de uma loja de alimentação até famosa no Brasil. Então Paulo ele fala que o edificador, quando ele vai edificar, ele tem que cuidar bem do alicerce, porque é sobre o alicerce que vai ser posta a casa. Se é um andar, se é 2, se é 3, se é 5, se é 10, e assim por diante. É o alicerce. Como é que está o seu alicerce espiritual? Como é que está o seu alicerce? Se não tivermos um alicerce bom, fundamentado em Cristo Jesus, vai haver coisas que Deus não vai poder nos dar. Haverá coisas que Deus não vai poder acrescentar na nossa vida, porque não estaremos preparados. É o que Deus está falando aqui com os cristãos de Corinto. Tá? Então, de igual modo, a vida espiritual, aquele que tem o Senhor Jesus como seu fundamento, jamais correrá o risco de desmoronar diante das lutas da vida.
Às vezes você é uma pessoa que tem muita luta. E às vezes você até questiona, Deus, por que que eu tenho? Mas se você tem a sua vida fundamentada em Cristo Jesus, você pode ter certeza de uma coisa, essas lutas não vão te derrubar, você não vai cair, você não vai ceder, você não vai desistir do Evangelho de Jesus Cristo, porque a tua vida está fundamentada em Jesus Cristo. Permaneça firmado em Cristo Jesus. Permaneça fundamentado em Cristo Jesus. Permaneça fundamentado em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Permaneça fundamentado. Às vezes você pensa que não vai aguentar, não vai resistir, não vai suportar. E você tem suportado por causa da graça de Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, Jesus, Senhor, nós vamos tomar essa água agora. Ela não é uma água milagrosa, é o H2O, uma água comum. Mas eu estou abençoando como um ponto de contato. Eu estou abençoando. Assim como Moisés jogou uma água no rio, a água estava amarga e se tornou doce. Assim como o profeta Eliseu, a água estava ruim, ele jogou ali um sal que foi trazido para ele numa vasilha, numa tigela nova. Senhor, eu não vou questionar por que isso. Assim eu não vou questionar, mas eu quero abençoar essa água. E quando teu filho, tua filha tomar, que ele receba cura de enfermidades que está no seu corpo, que ele receba a cura de enfermidades emocionais, que ele possa crescer nesta manhã, que saia da sua mente, da sua alma, do seu sentimento, dúvidas que muitas vezes Satanás tem colocado, dúvidas que muitas vezes Satanás tem usado o espírito de Jezabel, o espírito de Abisalão para colocar. Senhor, e que esta vida que está ouvindo a tua palavra, que a fé dela esteja fundamentada, firmada em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Tirai, Senhor, todo questionamento, tirai toda dúvida, em nome de Jesus. Como disse aquele pai, que o filho dele estava enfermo, Jesus iria operar um milagre, e Jesus fala para ele, olha, tudo é possível ao que crê, você crê? E ele disse, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Pode tomar a água. Graças a Deus, que nos dá a vitória, amém? Então não se esqueça, o fundamento da sua vida tem que ser Jesus Cristo. Ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, ele cura, ele voltará. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Um beijo no teu coração. Que a sua vida esteja fundamentada em Jesus Cristo. Aleluia!